vamos ver o singleton. Então, para implementar o singleton com o tema, eu escolhi um filme que eu gosto muito, que é Dom Juan de Marco. Então, o Dom Juan, ele é único. Ele tem toda uma lenda em volta em que ele dormiu com mais de 1000 mulheres antes dos 21 anos. Então, no filme, aparece essa pessoa que é o Dom Juan, o Dom Juan de Marco, e ele foi parar no hospital psiquiátrico e o doutor queria saber quem ele era realmente. Então, o filme é bastante interessante. Eu entendi que dava para implementar o singleton utilizando esse tema do filme. Então, eu vou criar aqui uma classe Dom Juan. Existem 3 formas de se fazer o singleton seguro. Dom Juan, que vai ser o safe, ou que a gente protege ele contra mais de um processamento. Para fazer o singleton, a primeira coisa que temos que fazer é tornar o seu construtor private. Ele agora não temos mais como criar um objeto dele de fora da classe. Observe que não é visível, a gente não consegue acessar o seu construtor. Ele não é mais visível externamente. E como é que podemos criar então um objeto dele? Como é que podemos recuperar um objeto dele? Teremos que ter um método que ele vai retornar, um método público que ele vai retornar um objeto de Dom Juan, quando ele for chamado. E no filme, quando Dom Juan aparecia, era para amar as mulheres. Então, vamos colocar aqui amar e retorno new Dom Juan. Dessa forma, podemos criar, nós proibimos o uso do construtor e a própria classe, ela irá criar os novos objetos. Só que este método, ele é um método de objeto. Então, a gente só pode chamar esse método através de um objeto. E não temos nunca o primeiro objeto que vai criar o primeiro objeto. Então, é impossível utilizarmos. Para que isso seja possível, utilizarmos esse método, então vamos colocar o modificador static. Ele vai tornar esse método um método de classe, então poderemos chamá-lo. Então, chamamos aqui a classe e agora ele aparece o método. Temos agora um objeto do Dom Juan. Se eu chamar várias vezes, ele vai ter vários objetos. Como é que podemos ter certeza disso? Private static. Então, eu vou criar uma variável de classe int quantos Dom Juans existem. E toda vez que for chamado o seu construtor, ele nasce com 0. E quando ele for chamado o construtor, quantos recebe mais 1. Essa aqui é uma das formas de se testar para ver quantos objetos existem desta classe. Então, a contagem é feita nesta classe. E precisamos também de um método. Então, public int, ele não precisa ser estático. Public int, quantos existem? Vamos perguntar ao Dom Juan quantos Dom Juans existem. Ele vai retornar a sua contabilidade. Então, agora, eu vou criar aqui uma referência. Vou chamar o Dom Juan para essa referência. E entrevistá-lo e perguntar a ele quantos existem dele.
Quantos existem? Observe que existem 6 objetos. Toda vez que ele foi chamado, a classe registrou a quantidade de objetos. E aqui sempre teremos um novo objeto sendo construído. Precisamos, então, tornar isso único. Vamos pedir para a própria classe guardar a sua identidade. Então, a classe vai guardar o único objeto de Demarco. Se Demarco não existir, então crie e guarde na classe. Então retorne o que a classe guarda. Se ele existir, se existir um objeto, então ele retorna esse objeto. Então, vocês viram que mudou agora para 1. Mesmo que eu chame várias vezes, ele não vai construir um novo. Ele vai sempre entregar esse daqui. Então, meu Dom Juan, ele vai ser único. Só que essa implementação ele tem um problema. Ela não é segura. Se tivermos mais de um núcleo, cada núcleo pode ler essa classe ao mesmo tempo. Pode acontecer isso. Então, essa linha ela pode ser lida e todos, vamos dizer que tenha mil processadores. Cada processador lê essa classe ao mesmo tempo. Então, todos os 1000 processadores vão ler essa linha e então eles vão perceber que não existe. Então, quando um dos processadores criar um objeto, o outro processador cria outro, ele cria um objeto e retorna, outro processador cria outro objeto e retorna, e assim você vai ter no seu sistema vários objetos circulando no seu sistema como se fossem únicos. Então, essa implementação aqui, ela não funciona se o seu sistema for acionado em um contexto de multiprocessamento. Para resolver isso e torná-lo seguro, safe, apenas precisamos digitar synchronized aqui para o método. Esse daqui é o singleton seguro. Ele impede que os 1000 processadores leiam esse método ao mesmo tempo. Se os 1000 processadores precisarem ler, essa palavra-chave synchronized, ela vai impedir e cada um vai ter a sua vez de leitura. Qual o problema de se usar essa implementação? É que toda vez que você chamar esse método, e se você tiver realmente no seu aplicativo por segundo chamar ele 1000 vezes, ele não vai poder distribuir isso para os 1000 processadores. Então ele vai tornar isso aqui seriado. Ele vai ler um, quando terminar ele lê outro, quando terminar ele lê o outro, e isso daí pode desacelerar a performance do seu aplicativo em mais de 100 vezes. Se você não tem tanta chamada ao método, você pode deixar essa implementação porque ela é segura e você só acrescentou uma palavra-chave e você pode ficar tranquilo. Mas se você tiver uma quantidade grande de chamadas a esse método, então você vai ter um problema de performance. E como faz para resolver esse problema de performance? Eu vou salvar aqui. Esse daqui vai ser o duplamente verificado. Ele funciona do mesmo jeito, só que o synchronized ele não vai ser usado no método. Por exemplo, todos os 1000 processadores eles vão ler e vão verificar que é null. O problema está aqui. Então, neste caso, vamos criar um bloco de código sincronizado.
Então, quando os 1000 processadores, essa classe foi lida a primeira vez, os 1000 processadores eles vão ler essa linha, vamos supor que eles vão ler ao mesmo tempo. E então, mas para dar problema basta 2 mesmo, mas vamos supor que eles leram ao mesmo tempo. E ele vai entrar nesse bloco Synchronized. Então, somente um dos 1000 processadores vai poder ler esse método de cada vez. Então, aqui precisamos colocar a classe. E vamos verificar novamente. Por isso que ela é chamada de duplamente verificada. Então, quando o primeiro processador verificar que realmente não existe, ele vai criar o objeto e colocar aqui. Enquanto isso, os outros processadores estão esperando a sua vez calmamente. Então, quando ele terminar, cada um dos processadores vai ler e vai descobrir que já existe. Então, ele não vai criar outro objeto. E assim por diante. Na próxima vez que for chamado o método, ele vai verificar e vai descobrir que existe um objeto. Então, ele nunca mais vai, enquanto a aplicação estiver funcionando, ele não vai chamar mais essa parte synchronize. Ele simplesmente vai retornar o objeto. Então, isso evita que o synchronize dele seja lido toda vez que o método for chamado. Ele só vai ser chamado quando a primeira vez não tiver nenhum. Então, esse daqui, sim, faltou só acrescentar que ele precisa, a gente precisa colocar esse modificador de acesso no atributo privado, ou no atributo estático, que guarda o objeto. Então, agora, então ele vai chamar esse método 1000 vezes. E ele já chamou uma outra aqui. Então, aqui temos 1001 vezes que o Dom Juan apareceu para amar. Vamos rodar aqui e temos apenas um objeto. Então, o construtor ele só foi chamado uma vez. Dom Juan, você é único? Sim, ele é. Quantos Dom Juans existem? Um. Então, temos a prova aqui de que só temos um objeto. O construtor só contabilizou um, só foi chamado uma vez. A outra forma, essa forma daquela é muito complexa. Então, ela é funcional? Ela é segura? E ela economiza, processamento economiza. Então, ela realmente já está muito bom tamanho. Mas tem uma outra forma de se fazer o Dom Juan, que é o singleton, que ele é bem mais simples, ele tem um probleminha, mas ele é bem mais simples e rápido. Que ele funciona para praticamente todas as aplicações. Então, ele é o Kik. Essa forma rápida de se fazer o singleton, ele não utiliza toda essa complexidade. Não precisamos disso aqui também. E a única diferença é que quando a classe for lida, ela cria o objeto. E por que não usamos sempre assim? Ela é tão simples. A gente cria o objeto na classe e então retorna ele. Na hora que a classe for lida antes da aplicação ser executada, ele vai criar o objeto, que é uma preparação diante da aplicação. Então, aqui... Opa! Eu coloquei... O problema foi que, se quisermos que essa variável quantos ela seja adicionada, então temos que criar ela primeiro do que a criação do objeto. Então, primeiro ela é depositada na memória e depois criamos o objeto. Assim, teremos uma variável quantos a ser adicionada.
Vamos rodar. Observe agora que temos 1. Mesmo criando mais de um objeto, ou melhor, mesmo tentando criar mais de um objeto, temos apenas um objeto criado, que ele é criado no momento da leitura da classe, e daí em diante a gente só utiliza esta instância.